Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o custeio baseado em atividades, que é um método, né, de custeio. Nós já vimos o custeio por absorção, agora vamos entrar no custeio baseado em atividades. E na sequência, né, o custeio variável ou direto. São 3 métodos de custeio que nós estudamos, né, nessa disciplina de gestão de custos. Então a gente está entrando aí no segundo, que é o custeio baseado em atividades. Esse método, né, o custeio baseado em atividades, ele também é conhecido como custeio ABC, e é uma metodologia muito interessante que procura reduzir as distorções, né, que são provocadas naturalmente pelo rateio dos custos indiretos. Nós já vimos, né, que a empresa, na sua área de produção, ela tem custos diretos, que são aqueles que ela consegue, né, que é possível mensurar exatamente qual o valor, né, que é gasto na fabricação de cada produto, e existem os indiretos, que são aqueles que ocorrem no ambiente de produção, mas que não é possível determinar para qual produto ele foi destinado, né, digamos assim. E a ideia é encontrar formas de fazer esse rateio da maneira mais próxima do que é a realidade, né? do que de fato foi o consumo, né? O destino desses custos indiretos aí para cada produto. Então, o custeio ABC, ele surge como uma proposta muito interessante, é uma metodologia interessante mesmo, que visa aí diminuir, que tem um potencial para reduzir as distorções que podem ser provocadas, né, se o método não for adequado. E por que essa necessidade, né, tão grande de controlar, de destinar esses custos indiretos aos produtos? Isso ocorre, né, logicamente, em virtude de muitos fatores, mas acho que um dos principais é o fato de que o volume desses custos ele se torna cada vez mais significativo. Então, muita tecnologia envolvida nos processos, né? Os sistemas de produção cada vez mais complexos, demandando mais insumos, mais serviços, né, atrelados a eles, e a maior parte desses custos eles são indiretos. Então, as empresas se deparam com uma realidade de ter muitas vezes o volume de custos indiretos muito maior, né, muito superior ao de custos diretos. E aí, se você não faz um rateio adequado, você acaba apurando um custo do produto equivocado e isso vai interferir no preço de venda. Então, você pode acreditar que tem lucro na venda de um produto, né, partindo do princípio que o preço foi estabelecido, né, com base no custo, e na realidade pode ser que isso não esteja acontecendo, né? Porque você pode ter carregado ali um determinado produto com custos indiretos e na verdade não deveria. Então a ideia de se encontrar métodos, né, cada vez mais apurados é reduzir o máximo que for possível essas distorções. Um outro fenômeno que também, né, exige um melhor cuidado, maior cuidado, né, com os custos indiretos, é o fato de que as plantas industriais cada vez produzem mais produtos diferentes, né? Produtos diversificados. Então, se você tem uma empresa, você administra uma empresa que fabrica 1 ou 2 tipos de produtos, é mais fácil você fazer o rateio desses custos indiretos. Agora, se a gente estiver falando de uma empresa que tem ali 100 produtos diferentes, né? Com pequenas modificações ali entre eles, pequenas diferenças entre eles. Então, o rateio dos indiretos ele se torna, né, cada vez mais complexo, porque você tem muitos custos indiretos e muitos produtos para poder fazer esse rateio. Então, daí a necessidade, né, de uma metodologia que não seja também tão complexa de ser desenvolvida, né, dentro da empresa, mas que traga resultados satisfatórios. Então, né, dando sequência, pessoal, nessa aula, a gente está trabalhando essa disciplina com base na obra do Eliseu Martins, no livro Contabilidade de Custos. Então, esse material que eu vou apresentar para vocês aqui agora, né, a partir de agora, é um PDF do livro do Eliseu Martins, Contabilidade de Custos. Como a gente está sem acesso, né, à biblioteca do IFES, em virtude aí da pandemia,
então eu tenho aqui o PDF para passar para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou caracterizar uma situação, porque eu vou seguir a sequência, né, que o livro aborda, até porque depois a gente utiliza mesmo esse livro como base de consulta aí, né, para o resto da vida acadêmica e muito na vida profissional também. Então a gente segue o raciocínio, né, que ele apresenta no livro. Então eu vou apresentar uma situação-problema, a gente vai passar pela solução desse problema com o custeio por absorção, né, com e sem departamentalização, e aí só depois a gente entra no custeio baseado em atividades. E a ideia de fazer isso é justamente para a gente identificar a diferença, né, entre eles e também para saber reconhecer, né, um método e outro, no que eles são parecidos, no que eles são diferentes, ok? Então vamos lá, a gente tem aqui um exemplo, né, é uma empresa de confecções que fabrica 3 tipos de produtos: camisetas, vestidos e calças, ok? E aí vocês vão observar aqui que ele já traz muitas informações por unidade e não por montante, né? Então, o final do conteúdo que nós vimos, né, até semana passada, a gente já estava trabalhando com a ideia do custo unitário, né, para poder já chegar aqui nessa parte mais familiarizado com isso. Então, você tem um custo total, seja direto, indireto, né? Quando a gente quer transformar isso para unitário, é só dividir pela quantidade que foi produzida. Então vamos lá, nós temos aqui no quadro 8.1 os produtos camiseta, vestidos e calças e o volume de produção mensal de cada um deles. Então eu tenho 18.000 unidades de camisetas, 4.200 unidades de vestidos, 13.000 unidades de calças. O preço de venda unitário de cada um deles, R$10 a camiseta, R$22 o vestido e R$16 a calça. Então são dados que o problema já está apresentando para a gente. Essa empresa possui 2 departamentos de produção: corte e costura, um departamento; acabamento, outro departamento. O tempo utilizado, né, por produtos nesses departamentos estão apresentados na tabela no quadro 8.2. Então eu tenho aqui tempo despendido na produção, departamento de corte e costura, eu tenho o tempo unitário e o tempo total. Então camiseta, tempo de produção unitário, 0,30 horas. Como são produzidas, né, como foram produzidas 18.000 unidades, então o total de tempo gasto nesse departamento para fabricar camisetas foram 5.400 horas. A mesma coisa para os vestidos, a mesma coisa para as calças. Então, tempo total de produção no departamento de corte e costura, 18.740 horas. No acabamento, a mesma coisa, né? Camiseta, 0,15 horas, vestido, 0,6 e calça, 0,30. Total, 9.120 horas. Então, aqui está, né, o quadro que apresenta o tempo de produção de cada produto. Depois nós temos aqui o quadro 8.3, que são os custos diretos também dados por unidade. Eles podem ser a montante ou por unidade, né? Então aqui a gente está se deparando pela primeira vez com esse custo trabalhado aqui, né, apresentado aqui de forma unitária. Então tecido é um custo direto, R$3 para camisetas, para cada unidade produzida, R$4 vestidos, R$3 também calças. Aviamentos, 25 centavos camisetas, 75 centavos vestidos, 50 centavos calças. E a mão de obra direta também foi apurada, né, em função da quantidade de trabalhadores, do custo, né, da hora mão de obra. Então, para cada camiseta, 50 centavos, vestidos R$1 e calça 75 centavos. Então, o custo direto por unidade do produto camiseta é R$3,75. Do vestido, R$5,75 e da calça, R$4,25. E aí, na sequência, a gente vai ver agora os custos indiretos e as despesas. Ele traz as despesas também, embora a gente não vá usar no primeiro momento, mas depois, para uma base de comparação, a gente já utiliza também.
Então aqui o quadro 8.4 ele traz os custos indiretos e aí é o valor total, né? A gente sabe que o custo indireto não tem como ser por unidade, justamente é o que a gente quer encontrar, né? Qual é o custo indireto por unidade. Então nós temos aqui o aluguel, R$24 mil, energia elétrica 42, salários do pessoal da supervisão 25 mil, mão de obra indireta 35 mil, depreciação 32, material de consumo 12 e seguros 20 mil. Então o valor total dos custos indiretos no período é 190 mil. E aí ele apresentou aqui também as despesas administrativas 50 mil, com vendas 43 e comissões de vendedores, né, no percentual de 5% das vendas, 24.020. Total de despesas 117.020. Ele coloca a observação aqui, né, que esse percentual de 5% sobre as vendas é supondo que toda a quantidade produzida será vendida. Então, a primeira apresentação, né, que o livro traz para a gente é a atribuição, né, dos custos indiretos de produção aos produtos num processo sem departamentalização. A gente já viu, já sabe como que funciona, né? E aqui ele vai utilizar como base de rateio o custo de mão de obra direta, de uma forma um pouco diferente do que a gente viu em sala de aula, mas o raciocínio é muito parecido. Aqui o problema traz da seguinte forma: o custo de mão de obra direta ele é conhecido por unidade de produtos, como nós vimos, né, anteriormente. Então a gente sabe que a camiseta tem um custo com mão de obra direta de 50 centavos, o vestido R$1 e a calça 75 centavos, né? Jogando para total, camiseta 50 centavos vezes o total produzido, né? Foram 18 mil unidades, vai dar R$9 mil. Multiplicando a quantidade de vestido pelo custo unitário, mesma coisa, total de mão de obra aqui 4.200 e com as calças 9.750. Então o custo total com mão de obra direta foi 22.950. Nesse método sem departamentalização, que faz parte, né, do custeio por absorção, o problema traz para a gente a taxa de aplicação dos CIPs. Então eu tenho custos indiretos no valor de 190 mil e aí eu vou dividir 190 mil por 22.950, então eu vou encontrar que a taxa de aplicação dos custos indiretos de produção aos produtos com base na mão de obra vai ser de R$ 8,27, né, 28 centavos aqui aproximadamente. E aí para fazer essa apropriação, né, essa aplicação, e aí o quadro 8.7 traz aqui, basta a gente multiplicar essa taxa de aplicação, que no caso é de 8,2789, ou aproximadamente 8,28, né, centavos, basta a gente fazer uma multiplicação. Então aqui, por exemplo, para a gente encontrar, né, a taxa de aplicação dos custos indiretos, fazendo, né, a aplicação dos custos indiretos de produção para a camiseta, eu vou ter 0,50, que é o custo com mão de obra direta do produto camiseta, eu vou multiplicar por 8,2789, e aí isso aqui vai me dar 4,14, ou seja, R$ 4,14. É o custo indireto, né, atribuído ao produto camisetas, com base no que ele já tem, né, no que ele já recebeu de mão de obra direta. Então, o que muda da forma como nós vimos em sala de aula é porque lá nós trabalhamos com o montante, a gente tinha o valor total, né, da mão de obra direta e conhecia qual era o valor destinado à quantidade total que foi produzida. Então, a gente fazia uma proporção percentual. Aqui a gente está vendo uma outra forma de fazer, mas, né, o resultado é o mesmo, da taxa de aplicação dos custos indiretos de fabricação, só que aqui a gente está buscando já o unitário, ok? Então aqui eu tenho que o produto camisetas, ele tem um custo indireto unitário de R$ 4,14, total R$ 74.510, que é 4,14 vezes 18 mil unidades de camisetas, né, que foram produzidas, a gente viu lá no comecinho do problema.
A mesma coisa para vestidos, mesma coisa para calças, ok? Então, nós fizemos o rateio aqui de todos os custos indiretos aos produtos, unitário, total. Muito bem, então agora na sequência, ele traz aqui pra gente, no quadro 8.8, um resumo dos custos e do lucro. Aí essa parte é nova, né? A gente vai começar a falar também sobre lucro, que agora eu conheço o preço de venda. Então eu tenho um quadro resumo sem departamentalização. Produto camiseta, custo direto, o problema trouxe lá atrás pra gente, né? R$ 3,75. Custo indireto, R$ 4,14, que a gente viu aqui agora. Então, custo total do produto camiseta, R$ 7,89. Do vestido, R$ 14,03 e de calças, R$ 10,46. Como eu tenho o preço de venda, se eu fizer preço de venda R$ 10 menos o custo total, que é R$ 7,89, eu vou encontrar um lucro bruto por unidade, né? Desse produto camisetas, de R$ 2,11. Isso equivale, né, a uma margem de lucro percentual de 21,1%. Para encontrar a margem, a gente divide o lucro bruto pelo preço de venda, que é no caso a receita, né? Preço de venda unitário, ele é a receita de venda de uma unidade. E quando a gente multiplica pela quantidade que a empresa vende, aí eu tenho a receita total. E esse percentual se mantém, seja para venda de uma unidade ou de 1.000 unidades, né? Se mantendo essa estrutura de custos aqui, a margem de lucro bruto que essa empresa tem é 21,10%. Lembrando que é lucro bruto, porque a gente não lançou aqui ainda, né, na apuração desse resultado, as despesas de vendas. E aí a gente fez a mesma coisa aqui com vestidos e calças. Então, olhando do ponto de vista de margem de lucro, né, que cada produto traz para a empresa, o produto mais lucrativo é o vestido, com uma margem de 36,2%. Calças, 34,6% em segundo lugar. E em terceiro lugar, camisetas, 21,10%. E aí, na sequência, né, o livro traz para a gente uma demonstração de resultado de exercícios. É uma demonstração simplificada, né, nós vimos no semestre passado, contabilidade, né, básica, falamos sobre as demonstrações contábeis. Aqui é uma demonstração simplificada de resultados, onde nós temos nas colunas, né, os produtos, então camiseta, vestido e calça. Aqui na primeira coluna, os elementos, né, que nós vamos trabalhar nessa demonstração de resultado. Então, eu tenho vendas, e aqui nesse caso, né, lá em cima o problema falou pra gente que vai ser considerado que a empresa vendeu toda a produção. Então, para apurar essa venda aqui no caso da camiseta, né, eu vou pegar aqui como exemplo, esse 180 mil, ele é fruto de 18 mil unidades que a empresa produziu, né, que o problema informou pra gente lá atrás, vezes R$10, que é o preço de venda de cada unidade. Então, considerando que nesse período a empresa vendeu as 18 mil unidades que ela produziu ao preço de R$10, a receita com a venda, né, dos produtos é no valor de 180 mil. Ok? E aí a mesma coisa foi feita aqui com o produto vestido, né? Também multiplicando a quantidade que foi vendida, produzida, né, e vendida vezes o preço de venda. Então nós temos a receita de vendas das camisetas, dos vestidos e das calças, e da empresa como um todo, né? Somando aqui os três produtos, 480.400. Custo dos produtos vendidos: camiseta 142.010, vestido 58.921, calça 135.969, da empresa, né, 336.900. Como que a gente chega nesse 142.010? Tecido, né, lá no começo o problema trouxe pra gente os custos diretos de cada produto. E aí os custos diretos são tecido, aviamento e mão de obra. Então nós temos aqui no produto camiseta, o valor do tecido gasto, né, para fazer uma unidade vezes 18 mil unidades, vai dar 54 mil. A mesma coisa com aviamento, a mesma coisa com mão de obra direta. E aí, então, os custos diretos totais, né, para a fabricação de camisetas, 67.500.
Os custos indiretos, que nós apuramos ali na tabela anterior, também, né, o valor do custo indireto, que foi R$ 7,89, né, para camiseta, por unidade. Então, a gente também multiplica por 18.000 e encontra aqui 74.510. Então, o lucro bruto, que é a receita de vendas menos o custo do produto vendido, do produto camiseta é 37.990, que é 180.000 menos 142,10. Do produto vestido, 33.479, calças, 72.031. Então, a empresa, considerando seus 3 produtos, ela tem um lucro bruto de 143.500. Para saber qual é o lucro líquido, a gente vai subtrair as despesas administrativas, que são da ordem de 50.000, o problema trouxe lá no comecinho essa informação, e as despesas com vendas, que são na ordem de 67.020. Então, nesse período aqui de apuração, o lucro antes do imposto de renda, né, da empresa, é no valor de 26.480, é o lucro operacional, não é o lucro líquido, né? Então, agora vocês devem já ter observado, né, que a gente está falando sobre os métodos de custeio, mas a gente já está puxando uma análise também para resultados, né, porque é o objetivo dos métodos de custeio apurar o custo de forma correta, né, conhecer e formar o preço de venda, né, com base nesse custo, e depois apurar o resultado real que a empresa está obtendo. Ok, pessoal? Então, até aqui a gente trabalhou com o rateio com base no custeio por absorção, sem departamentalização. Agora a gente vai falar, né, tratar o mesmo problema, mas utilizando uma solução com departamentalização. Acabou de trabalhar esse conteúdo, né? Então tá fresquinho aí ainda. Então, nesse caso aqui, nós temos os departamentos de produção, corte e costura e acabamento. E de apoio, compras, almoxarifado e administração da produção. É claro que a gente não vai fazer, né, o rateio, porque é um conteúdo que a gente já estudou, já viu. Então, vamos ganhar tempo aqui. Eu já tenho o quadro 8.10, que é o mapa do rateio, exatamente como a gente viu, né, e trabalhou aí nas últimas semanas. Então, eu tenho aqui na primeira coluna os elementos de custos, aqui os custos distribuídos, né, aos departamentos. Então, o aluguel, que são aqueles mesmos, 190.000, né, que a gente rateou na situação anterior. Então, eu tenho aqui aluguel 24.000, energia 42 e assim por diante. E aí a gente faz o rateio de cada departamento, né, foi feito aqui considerando as situações que a área de custos contabilizou e controlou. Chegamos aqui num custo por hora máquina, né, de R$ 5,49,63. Aqui o livro traz 4 casas decimais depois da vírgula. Eu particularmente prefiro, como a gente está trabalhando com valor monetário, né, eu prefiro já trabalhar com 2 casas, que é o que no cotidiano a gente trabalha. Então, R$ 5,50, né, aproximadamente. E aqui R$ 9,54, obtidos da maneira como a gente viu aí que é para fazer, né? Então, todos os custos dos departamentos de apoio foram alocados aqui nos de produção, custo total do corte e costura dividido pelo total de horas máquinas trabalhadas, tenho aqui o custo por hora. Mesma coisa na produção. E aí aqui nós temos os custos indiretos unitários, né? Então, eu tenho corte e costura, isso aqui é o que a gente viu na tabela anterior, né? No quadro... Então, aqui na sequência, né, o quadro 8.11, ele apresenta para a gente os custos indiretos unitários, né? Então, como nós vimos, né, quando a gente trabalhou esse conteúdo até semana passada, nós fazíamos por total. Aqui ele e depois dividia pela quantidade, né, produzida e encontrava o custo indireto unitário. A gente até trabalhou já com o custo total unitário.
Para fazer dessa forma aqui, nós temos o corte e costura, por exemplo, no departamento de corte e costura, nós vimos lá atrás, no quadro 8.2, que as camisetas, elas consomem, né, a hora de trabalho nesse departamento é de 0,5. Então, basta a gente multiplicar o tempo de produção da camiseta no departamento de corte pelo custo da hora no departamento de corte, ok? A mesma coisa no departamento de acabamento. Então, eu tenho um custo indireto unitário, né, do produto camiseta de R$ 3,08. Feito aí proporcionalmente ao tempo de produção dele no departamento de corte e no departamento de acabamento, ok? Vestidos 9,57, calça 7,26. E aí aqui no quadro 8.12, o problema traz para a gente também o resumo, né, da margem de lucro unitária de cada produto, mas agora com departamentalização. Então, camiseta, custo direto é o mesmo, R$ 3,75, o indireto é R$ 3,08, total 6,83. O preço de venda é o mesmo, né? R$10. Aí eu tenho um lucro bruto de R$ 3,17. Então a margem percentual de lucro dele aqui passa a ser 31,7. O produto vestido 30,4 e calça 28,1. Vocês se lembram lá atrás no quadro resumo que nós vimos anteriormente? Vou voltar lá para a gente resgatar. Não era essa a ordem, né? Nós tínhamos aqui, ó, sem departamentalização, o produto com a maior margem de lucro era o vestido, seguido de calça e por último a camiseta. Quando a gente aplicou um método, né, mais apurado, mais detalhado, que é a departamentalização, que teoricamente, né, traz um resultado mais próximo do que é a realidade, o produto que passou a apresentar o maior percentual de lucro foi justamente a camiseta, que lá, né, sem departamentalização, estava por último. Então, camiseta, vestidos e calças em ordem de lucratividade, né, de margem de lucro. E aqui a demonstração de resultado, exatamente igual a gente fez sem departamentalização, agora com departamentalização. O lucro antes do imposto de renda é o mesmo, viu, pessoal? O que vai mudar é o lucro por produto. O total da empresa ele não muda, porque esse valor aqui ele é o que é, seja qual for o método, né? O que vai mudar é o lucro por produto, porque a gente está mudando, né, alterando a forma como rateia, né, como faz a divisão dos custos indiretos aos produtos. Então aqui, obviamente, eu tenho um lucro bruto maior na camiseta, né, seguido aí de calças e vestidos, ok? Então o resultado final aqui é o mesmo. Bom, e aí agora sim a gente vai começar a falar sobre a aplicação do ABC, a solução desse mesmo problema que nós vimos anteriormente. Então até aqui, todos os dados, né, que nós trouxemos até aqui no processo com e sem departamentalização, nós vamos utilizar para falar sobre o método ABC. Então, pessoal, dando sequência, né, ao nosso conteúdo, agora a gente vai falar de fato sobre a aplicação da solução ABC ao problema. Então, trabalhando, né, o mesmo exemplo que nós vimos até agora, o que vai mudar é que a partir do momento que a gente está trabalhando com o custeio ABC, a gente vai identificar quais são as atividades relevantes exercidas pela empresa. Então, recapitulando, né, lá no começo, quando a gente começou a falar de custeio por absorção, nós víamos a empresa como um todo, né? Não havia qualquer divisão relacionada a atividades que são desempenhadas ou mesmo departamentos, né? Quando a gente evoluiu para a departamentalização, aí era a ideia de separar a empresa em departamentos. E agora a gente, além do departamento, identifica dentro, né, desses departamentos quais são as atividades relevantes que são desempenhadas ali. Então, o primeiro passo, né, para poder aplicar a solução ABC a um problema é identificar quais são as atividades relevantes que são desempenhadas dentro de cada departamento.
E uma atividade, né, ela envolve recursos humanos, materiais, tecnológicos, financeiros, né, na produção de bens e serviços. Então é lógico que a gente vai trabalhar no ABC com atividades relevantes, né? Então dentro de um departamento a gente vai identificar quais são ali as principais atividades que são desempenhadas, né? E aí a partir disso a gente segue com a metodologia. Então eu vou apresentar um quadro aqui para vocês, né, onde tem exemplos, né, com esses dados, né, que nós estamos trabalhando aí desde o tópico anterior, de possíveis atividades né, desenvolvidas dentro de cada departamento. Então, como nós vimos lá no quadro, né, da departamentalização, nós temos os departamentos de compras, almoxarifado e administração da produção, departamentos de serviços, e o departamento de corte, costura e de acabamento, departamentos de produção. Então, a gestão de custos precisa identificar, dentro do departamento de compras, quais são as principais atividades desempenhadas ali, né, e que vão demandar recursos físicos, financeiros, né, humanos. Então, nesse caso aqui, no departamento de compras, nessa empresa, né, foi identificado que as principais atividades são comprar, de fato, materiais e desenvolver os fornecedores, né? Dentro do almoxarifado, receber os materiais e movimentar esses materiais. Administração da produção, programar a produção e controlar a produção. Dentro do departamento de produção, corte e costura, cortar e costurar, são as duas principais atividades. E no acabamento, acabar, né, o produto e despachar o produto. Então, essa empresa, né, que tem aqui 5 departamentos, ela passa a ter para cada departamento 2 atividades essenciais, atividades relevantes. Então, nosso objetivo passa a ser alocar os custos para essas atividades, não mais só para o departamento. Então, dentro do departamento de compras, um custo X que ele teve, né? Como que a gente vai dividir esse custo entre essas duas atividades? Porque é certo que nem toda atividade dentro de um departamento vai demandar o mesmo nível de esforços ali, de custos, né? Sejam financeiros, sejam humanos, né? Então a gente vai identificar agora como que faz para ratear esse custo do departamento para essas atividades. Então, a partir do momento que são identificadas, né, quais são as atividades desenvolvidas dentro de cada departamento, a gente vai começar o processo de atribuir custos a essas atividades. Então, se eu tenho um departamento de compras, por exemplo, com um custo de 50 mil reais, eu vou ter que identificar quanto desses 50 mil reais é destinado à atividade de compra de materiais e quanto é destinado à atividade de desenvolver fornecedores. Então, essa atividade ela demanda recursos, né? E esses recursos eles podem ser os salários, né? A mão de obra de quem trabalha ali, junto com os encargos sociais, materiais, depreciação, energia, o uso das instalações, né? Enfim, tudo que é gasto para que aquela atividade possa ser desenvolvida. E aí o autor traz aqui alguns exemplos, né, de como controlar esses custos. Então você pode agrupar valores, né, por exemplo, salário, encargo, benefício e ao custo da remuneração. Aluguel, impostos prediais, energia, né, água, seria o custo das instalações. Telefone, fax, correio, custo de comunicações. Passagens, locomoção, hotel, refeições, né, do pessoal, seja da área de produção ou da área de supervisão, custo de viagens. Então isso aqui é uma forma de alocar por centro de custo, para poder facilitar depois a distribuição, né, desses elementos às atividades dentro de cada departamento. Mas isso aqui são, né, o autor está passando aí formas de controlar dentro da empresa, né, de selecionar os gastos ali de maneira que seja mais fácil atribuir esse custo à atividade, né? E aí ele coloca aqui, né, o Eliseu Martins, que essa atribuição deve ser feita de forma mais criteriosa possível, né? Óbvio, não adianta a gente usar um método eficiente, mas se eu não tiver bons indicadores.
Então, o princípio do ABC é o controle que a gestão de custos consegue fazer dos gastos que ocorrem dentro de cada departamento, né, direcionando esses gastos para as atividades, né. Essa alocação, ela normalmente é feita de 3 formas. Pode ser uma alocação direta, um rastreamento, né, ou um rateio. A alocação direta é quando a gente pode trabalhar, né, com esse método, quando existe uma identificação clara, direta e objetiva de certos itens de custos. Então, em alguns momentos, salário, depreciação, viagem, você consegue determinar exatamente para qual atividade esse gasto aconteceu. Então, quando você consegue fazer isso, a gente diz que houve uma alocação direta. Quando não é possível fazer alocação direta, né, muitas vezes a gente usa o rastreamento. O rastreamento é uma alocação com base na identificação da relação de causa e efeito entre uma ocorrência de uma atividade e a geração de custos, né? E aí, nesse caso, a gente precisa utilizar os direcionadores de custos, que é o que a gente vai ver como que funciona. Então, você precisa ter algum direcionador de custo que vá orientar a alocação desse elemento de custo, né? Então, você vai fazer um rastreamento para identificar qual é o custo e o que impacta diretamente esse custo, né? Tanto, por exemplo, né, número de empregados. Então, o número de empregados de um departamento pode ser um direcionador de custo de mão de obra. Se eu tenho 20 empregados, né, todos ganham ali o mesmo, 20 colaboradores, todos com o mesmo salário, encargos e benefícios, né, e 5 trabalham diretamente com uma atividade e 15 trabalham com outra atividade, então eu vou fazer a alocação de acordo com esse rastreamento que foi feito para esse direcionador de custo, né? Então a gente vai ver isso mais detalhadamente, né, mais adiante, mas a ideia é essa. O que a gente mais utiliza é o rastreamento por meio de direcionadores de custos. E a terceira forma é o rateio, mas o rateio não é o método mais indicado, né? Porque o rateio vai necessitar de algum nível de arbitrariedade, né? Você vai dividir considerando algum critério, mas por mais detalhado que seja esse critério, você não consegue se aproximar tanto da realidade quanto quando você utiliza ou a alocação direta ou o rastreamento, né? Então, rateio só mesmo quando não há alternativa. Bom, então, agora a gente vai trabalhar com a identificação e a seleção dos direcionadores de custos. Primeiro, né, uma breve definição do que é um direcionador de custo. Então, ele é o fator que determina o custo de uma atividade, né? Então, como eu dei lá o exemplo, né, da mão de obra, o número de funcionários vai determinar qual é o custo daquela atividade no quesito aí, né, no item mão de obra. Então, o Eliseu Martins coloca aqui, né, que o direcionador é, na verdade, a verdadeira causa dos custos. Então, se são feitas 10 viagens para promover um determinado produto, né, a viagem para promover o produto é o direcionador. O número de viagens, né, o custo de cada viagem é que vai determinar aquele gasto final. E aí, pessoal, é importante a gente fazer agora uma distinção, porque a gente vai falar muito sobre direcionadores de custos. E, na verdade, existem 2 tipos de direcionadores de custo. O primeiro que a gente vai ver, que é o direcionador de custo de recursos, e o segundo, que é o direcionador de custos de atividades. Então, qual é a diferença entre eles, né? Os direcionadores de custos de recursos, eles vão identificar a maneira como a atividade consome um determinado recurso. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o exemplo de uma vez, fica mais fácil, né? Então, por exemplo, como a atividade comprar materiais consome o elemento de custos materiais de escritório. Então, a maneira como essa atividade utiliza esse recurso vai ser mensurada, nesse caso aqui, né, da empresa, é uma forma de fazer,
pelas requisições feitas ao almoxarifado. Então, você vai quantificar com base nas requisições feitas ao almoxarifado, qual foi o valor, né, a quantidade, o valor de material de escritório que foi destinado para realizar essa atividade de comprar materiais. Então, esse direcionador de custo de recurso, eu estou identificando como a atividade comprar materiais consome um elemento de custos que é o material de escritório, né? E para isso, qual o direcionador que eu vou usar? As requisições feitas ao almoxarifado, né? Então, em função dessas requisições, a gente consegue direcionar, do total de gasto com esse elemento aqui, com esse recurso, né, material de escritório, quanto foi destinado para a compra de materiais e quanto foi destinado para desenvolver fornecedores, que é outra atividade, né, desempenhada dentro do departamento de compras, ok? Então, esse é o direcionador de custo de um recurso a uma atividade. Aí depois eu tenho os direcionadores de custos de atividades. Então, nesse caso aqui, esse exemplo aqui, como que os produtos, então se a empresa fabrica lá produto A, B, C, D, como que esses produtos consomem o custo dessa atividade de comprar materiais, né? Então, uma forma de calcular é pelo número de pedidos, por exemplo, né? Pedidos e cotações. Então, se o departamento de compras, na sua atividade de comprar materiais, né, ele emitiu num dado período 20 requisições, né, 20 pedidos e cotações para a fabricação do produto X da empresa, né? Então eu vou fazer a relação que essas 20 têm relação ao número total de cotações e pedidos, e aí esse valor vai ser direcionado ao produto X, ok? Então aqui o número de pedidos e cotações, ele é o direcionador de custos da atividade comprar materiais para os produtos que são fabricados na empresa, né? Porque se a gente tem um produto só, todo o custo da atividade comprar materiais é daquele produto. Agora, se a empresa fabrica 10 produtos, então o custo dessa atividade de comprar materiais, né, que está dentro do departamento de compras, ele vai ter que ser dividido para esses 10 produtos. E aí, de que forma? Com base no número de materiais, né, de pedidos de materiais e cotações que foram emitidos para a compra de materiais para aquele produto, né? X, Y, enfim, para cada um deles. Porque pode ser que um produto que a empresa fabrica, ele demanda muitos materiais, né, muitos insumos. Então, o departamento de compras vai trabalhar muito na aquisição desses materiais, muito mais do que para um produto que eventualmente tem ali um único componente, né? Então, isso é um direcionador de custos. Então, é importante a gente focar um pouquinho nisso para não se perder nesse processo, né? Primeiro tem que direcionar o custo de cada recurso para a atividade e depois direcionar o custo da atividade para os produtos que a empresa fabrica. E aí, na sequência, né, o autor traz para a gente aqui a atribuição de custos dos recursos às atividades, né, nesse exemplo que a gente está trabalhando aí desde o início. Então, lá na tabela da departamentalização, nós vimos que os elementos de custos, né, dessa empresa são, né, os custos de fato, aluguel, energia elétrica, salários do pessoal da supervisão e mão de obra indireta, depreciação, material de consumo e seguros. Então, esses aqui são os custos que foram primeiro identificados e distribuídos para cada um dos departamentos, né, que a empresa tem, que são 5, 3 de serviços e 2 de produção. E agora a gente vai ver como que vai direcionar cada elemento de custo às atividades, né? Então, o aluguel, por exemplo, uma forma que a empresa encontrou foi pela área utilizada, né, pelas pessoas e equipamentos que executam cada tarefa que compõe a atividade. Então, aqui é um caso de rastreamento, uma vez que a alocação direta não é possível. Então, por exemplo, eu tenho o aluguel correspondente ao departamento de compras e aí, desse aluguel correspondente,
a empresa faz uma identificação. Qual é a área, né, utilizada pelas pessoas e equipamentos que compõem o departamento de compras e que estão trabalhando diretamente na atividade de comprar materiais. Então, essa área, né, eu vou fazer uma proporção percentual em relação ao custo total do aluguel e vou distribuir o valor dessa forma, né? O percentual equivalente para a atividade de comprar materiais e o percentual equivalente para a atividade de desenvolver fornecedores, ok? A energia elétrica, aí eles também criaram um método aqui, né, que é supondo que cada departamento possui o seu medidor. Se isso acontecer, é possível, né, alocar para cada departamento o consumo efetivo. Então, o departamento de corte, costura e acabamento, por exemplo, você vai fazer um rastreamento com base nas horas máquina utilizadas por produto, né? Então, se você tem lá um departamento de corte e costura, eu tenho duas atividades, atividade de corte e de costura. Com o medidor de energia é possível identificar, né, qual foi de fato o consumo de energia elétrica para cada uma dessas atividades que ocorrem dentro desse departamento. E aí, pessoal, isso aqui é muito particular de cada empresa, né, do tipo de controle que é necessário fazer para conseguir chegar nesses valores de forma mais exata possível, né? Então, se a empresa tem os controles, se ela consegue fazer essa alocação direta ou rastreamento, é muito melhor do que ter que usar algum critério de rateio, né? Então, aqui, salários do pessoal da supervisão e da mão de obra, né? Eles fazem uma alocação direta às atividades através da folha de pagamento, né? Então, ou do registro mesmo de tempo de atuação em cada atividade. Então, se a empresa tem pessoal separado, né, para cada atividade dentro dos departamentos, muito melhor, né? Muito mais fácil de calcular. A depreciação, ela também permite uma alocação direta, porque você vai analisar o imobilizado, né? Identificar nos departamentos produtivos ali para qual atividade aquele equipamento é destinado e com base nisso faz a identificação, né, dos custos. Material de consumo também a gente consegue fazer uma alocação direta, né, identificando as requisições de material, daí a necessidade de controlar. Então, numa grande empresa, quando um departamento faz uma solicitação de, por exemplo, material de consumo, né, material de escritório, ao almoxarifado, o almoxarifado recebe essa requisição e nela precisa constar, né, ou por meio de texto, ou o mais usual é de código, né, do centro de custo, precisa constar para qual atividade aquele recurso vai ser utilizado, porque aí no sistema você já controla. Então, quando você puxa lá, né, quais foram as requisições de material, né, de consumo solicitadas para a atividade de compra de materiais, ou para atividade de corte, ou atividade de costura, qualquer uma, né, dentro de qualquer departamento, você consegue identificar exatamente qual foi a quantidade gasta, né? Então, o primeiro passo para a gente conseguir fazer o cálculo, né, correto e eficiente do custo de um produto é o controle dos custos, né? A estrutura de controle que a empresa consegue estabelecer. É mais importante muitas vezes do que de fato o método que ela vai utilizar. E por fim aqui os seguros, né, eles utilizam a técnica de rastreamento. Então, seguro é diretamente ligado, né, a cada bem, a cada área, dependendo do tipo de empresa, e aí você vai identificar quais são os bens de cada departamento, né, que demandam algum tipo de seguro, qual o valor gasto, e com base nisso identificar para qual atividade aquele bem é destinado. Tá? Então aqui, pessoal, o autor mostra, né, são exemplos, nem toda empresa vai conseguir fazer por alocação direta, né, ou por rastreamento. Muitas, né, especialmente pequenas empresas, vão trabalhar mais, muitas vezes com o rateio, né, e aí depois, à medida que o método vai ficando mais consolidado, chega-se aí a um ponto de conseguir rastrear e fazer uma alocação direta melhor, né, digamos assim.
E aí aqui no quadro 8.15 o autor já traz para a gente o custo das atividades, né? Então nós vimos lá no começo, né, quando passamos pela departamentalização, que o departamento de compras ele tem um custo total de R$28 mil. E aí a empresa, é lógico que aqui os cálculos, né, foram omitidos, né, porque a gente já sabe como que funciona essa ideia da alocação de custos, né, de rateio, de divisão. Então, considerando, né, no departamento de compras, esses indicadores aqui, né, de cada elemento de custo, fazendo essa divisão, seja por área, seja por medidor, a empresa conseguiu identificar que do custo de 28 mil do departamento de compras, 16 mil, né, essa parcela aqui, 16 mil, ocorreu em função da atividade de comprar materiais, 12 mil de desenvolver fornecedores. O almoxarifado, ele tem um custo total de 28.350. Desse custo, 12.350 é para a atividade de receber materiais, né, ocorreu em função dessa atividade, e 16 mil da atividade de movimentar materiais. A administração da produção, 29.850 é o custo total, né, do departamento, sendo 16 mil para programação da produção e 13.850 para controle da produção. Corte e costura, departamento de produção, custo total 57.600. Desse custo, 29 mil para atividade de cortar, 28.600 para atividade de costurar. E o acabamento, 46.200 é o custo total, 14 mil para atividade de acabar, 32.200 para atividade de despachar produtos. Então, repetindo, essa divisão do custo do departamento para as atividades foi feita com base nos direcionadores, né, de recursos que a empresa conseguiu identificar. E aí, na sequência, a gente vai ver agora como que foi feita, né, como vai ser feita a atribuição dos custos das atividades aos produtos. Então, agora a gente precisa pegar todo esse custo e direcionar, né, para os produtos, que é o que nos interessa de fato. Então, aqui, nessa distribuição, né, nessa atribuição de custo das atividades aos produtos, nós temos essa tabela aqui que apresenta o seguinte, o levantamento dos direcionadores agora das atividades. Então, nós temos aqui os departamentos, né, que a empresa tem definidos, as atividades dentro de cada departamento. Nós já vimos lá, né, ali atrás, como que a empresa direcionou o custo do departamento para cada atividade dentro do departamento, né, considerando área, considerando depreciação de máquinas, enfim. Então, os direcionadores dos recursos, né, nós já vimos como que foi feita essa distribuição. E agora a gente vai partir para os direcionadores de custos das atividades. Então, a empresa definiu o seguinte: no departamento de compras, para a atividade de comprar materiais, para fazer o rateio, né, a distribuição do custo dessa atividade para os produtos, a gente vai utilizar como direcionador o número de pedidos e o desenvolvimento de fornecedores, o número de fornecedores desenvolvidos. A atividade de almoxarifado, receber materiais, número de recebimentos de materiais. E a movimentação de materiais pelo número de requisições. A administração da produção, a atividade de programar a produção vai ser distribuída, né, aos produtos pelo número de produtos que ela possui e controlar a produção pelo número de lotes produzidos. Corte e costura, atividade de cortar vai ser pelo tempo de corte, né? Aí normalmente os departamentos de produção a gente vai utilizar a hora máquina mesmo, né? A hora mão de obra. E então, a atividade de cortar é o tempo de corte, a atividade de costurar, tempo de costura. E o acabamento, tempo de acabamento para a atividade de acabar e tempo de despacho para a atividade de despachar produtos, né? Então, isso daqui foi a forma como a empresa encontrou de distribuir o custo de cada atividade para os produtos que ela fabrica, né? Então, vamos passar aqui e vamos ver o seguinte agora. Aqui a gente já tem, no quadro 8.16,
16, os direcionadores de custos das atividades. Então, tudo que está na tabela anterior como um direcionador de custo, né, das atividades, são esses aqui, a gente vai agora identificar a quantidade total e de cada produto. Então, por exemplo, número de pedidos de compra. Foram 150 para camisetas, 400 para vestidos, 200 para calças. Então, total de número de pedidos, 750. Então, número de pedidos de compra de material, viu, pessoal? Para produção de camisetas, compra de material para vestidos, compra de material para calças. Número de fornecedores necessários, né, desenvolvidos aí para compra de materiais para o produto camiseta, 2, vestidos, 6, calças, 3. Isso varia em função da quantidade de insumos, né, necessários para cada produto. Então, total de fornecedores da empresa, 11. Número de recebimento de materiais, foram 150 recebimentos destinados à produção de camisetas, 400 de vestidos, 200 de calças. Geralmente o número de recebimento ele é igual ao número do pedido de compras, a não ser que uma empresa faça um pedido só para ser entregue em 2 ou 3 vezes. Aí o almoxarifado para um único pedido vai efetuar 2 ou 3 recebimentos, mas geralmente é igual. Então 750 também. Número de requisições, né, para movimentação interna de materiais. Foram 400 para o produto camisas, 1.500 vestidos, calças 800. Então foram 2.700 requisições. Número de produtos, então dentro da camiseta é um produto só, vestido é um produto só e calça um só. Então a empresa tem 3 produtos apenas. Poderia ter dentro da camiseta, sei lá, 4 tipos de camiseta, 2 tipos de vestido. Então esse número iria aumentar. Número de lotes de camiseta produzidos, 10. Isso aqui interfere lá na programação da produção, né? É um direcionador de custo da programação de produção. Então, 10 camiseta, 40 vestido, 20 calça, total de 70. E aqui, hora máquina, né? Horas utilizadas na atividade de cortar, 2.160 para camisetas, 882 vestido, 2.600 horas calças, né? Então, nós temos o total 5.642 horas. Horas utilizadas para costurar, 3.240 camiseta, 2.058 vestidos, 7.800 calças, total 3.098. E aqui as horas para acabamento para despacho, né, do produto. Então, a mesma coisa, por produto e total. Então, agora vem os cálculos, né? Como que a gente vai fazer essa distribuição? Primeira coisa que a gente vai fazer é qual é o custo unitário do direcionador. Então, nesse caso aqui, o custo unitário do direcionador eu vou obter dividindo o custo da atividade pelo número total de direcionadores. Então, o custo da atividade atribuído ao produto, né, eu vou obter o custo unitário do direcionador, através, né, do custo unitário do direcionador vezes o número de direcionadores do produto. E o custo da atividade por unidade, né, de produto vai ser o custo da atividade atribuído ao produto vezes a quantidade produzida. Confusão, né? Falando assim, não dá para entender nada. Então, vamos ver um exemplo aqui, que aí vocês vão ver que é muito mais simples. Então, vamos lá. Na atividade de comprar materiais para o produto camisetas. Primeiro passo, a gente vai determinar o custo unitário do direcionador, né? Então, dentro da atividade de comprar materiais, vou voltar aqui para a gente pegar, né, certinho, porque na prática é assim que vocês vão fazer. Então, a atividade de comprar materiais, o direcionador dela é o número de pedidos. Então, nessa tabela aqui, eu tenho número de pedidos, total 750 pedidos. Do produto camiseta, que eu estou analisando agora, são 150 pedidos. Então, primeira coisa, qual é o custo da atividade de comprar materiais? R$16.000.
quantos pedidos no total, né, pedidos de compra, foram executados nesse período, 750. Então, o custo unitário do direcionador número de pedido vai ser 16.000 dividido por 750, então 21,33 centavos por pedido. Agora, eu vou atribuir o custo dessa atividade de comprar materiais ao produto camiseta, que eu estou analisando. Então, o custo de um pedido é R$ 21,33. Para o produto camiseta, foram 150 pedidos. Então, vou multiplicar 21,33 por 150 pedidos. Então, o custo da atividade de comprar materiais, né, destinado ao produto camiseta, é R$ 3.200, mas eu quero agora o custo unitário, né? Então, o custo dessa atividade de comprar materiais para cada unidade do produto camiseta que foi produzida. Então, eu divido esse custo de 3.200 pelo total de camisetas que foram produzidas, que são 18.000 unidades, né? Que o problema trouxe lá no começo pra gente. Então, o custo da atividade de comprar materiais que pertence ao departamento, né, de compras, atribuído ao produto camiseta, é 0,1778, né, aproximadamente 18 centavos por unidade. Então, a gente vai fazer isso para cada atividade, né, e para cada produto. Claro que a gente não vai olhar todos, né, os cálculos aqui, mas aí eu tenho aqui no quadro 8.17 essa distribuição. Então, aqui nessa coluna eu tenho todas as atividades, então aqui não são departamentos, né? Eu isolo os departamentos e trabalho com as atividades. E aqui cada produto que a empresa fabrica. E aí eu vou alocando atividade de comprar materiais, camiseta, que foi esse cálculo que a gente fez aqui, né? 0,1778 centavos. Mesma coisa foi feito para desenvolver fornecedores, receber materiais, movimentar materiais, programar a produção, cada um utilizando o direcionador de custo e, né, das atividades e a quantidade equivalente aí a cada produto. Então, nós chegamos aqui num custo unitário por produto, né, de R$ 2,66 para camiseta, R$ 17,33 para o vestido, R$ 5,33 para calças, ok? E aí a gente agora consegue fazer aquele mesmo quadro resumo que nós vimos, né, no processo com departamentalização e depois, né, sem e com departamentalização, para identificar qual foi a margem de lucro de cada produto. Então, eu tenho aqui, agora eu usei o processo de departamentalização, mas com a solução ABC, com o custeio ABC. Então, nós temos produto camiseta, o custo direto é o mesmo, R$ 3,75, né, desde o começo do exemplo. Os indiretos, né, que nós acabamos de apurar aqui pelo processo de a distribuição por atividades, R$ 2,66. Então, custo total, R$ 6,41. Preço de venda, R$ 10,00. Então, o lucro bruto unitário vai ser R$ 10,00, que é o preço de venda, menos R$ 6,41, que é o custo total. Então, ele tem uma margem de lucro lucro, né, bruto de 3,59 e a margem 35,9%. Lembrando que, né, esse percentual é obtido dividindo o lucro pelo valor do preço de venda. Então, a gente observa aqui que o produto vestido pelo ABC, ele não tem lucro, ele tem prejuízo. Então, nós temos aqui R$ 5,75 de custo direto. O indireto, ele recebeu uma parcela significativa, né, 17,33, e então o custo total é 23,08 e o preço de venda é R$ 22,00. Então, significa que a empresa tem um prejuízo de 1,08 para cada unidade desse produto vestido que ela comercializa, né? Então, um prejuízo aqui de 4,9% em cada unidade vendida. E o produto calças tem o maior percentual, né, de lucratividade aqui, que é 40,1%. Então, calça seria aí o carro-chefe, o primeiro produto, né, aquele que traz o maior lucro. Se a empresa focar na venda desse produto aqui, ela pode obter resultados melhores, né, mais significativos. Camiseta, segundo, e o problema
para resolver, né, que é o produto vestido. Então, você tem um custo alto, precisa ou reduzir o custo ou aumentar o preço. Então, aqui a gente já enxerga como que fica diferente, né, o resultado quando eu faço custeio por absorção sem departamentalização, custeio por absorção com departamentalização, ou quando eu vou um passo além, né, faço uma evolução aí e trabalho a departamentalização já no custeio ABC, né, considerando o custeio baseado em atividades. Então, é por isso que existem métodos diferentes, né, e a empresa precisa buscar aqueles que são melhores, que vão trazer resultados mais exatos para orientar sua tomada de decisões. Aqui nós temos a demonstração de resultado, né? A DRE simplificada, assim como a gente fez anteriormente também. Lembrando que eu já falei antes, o resultado aqui, né, o lucro antes do imposto de renda, ele é o mesmo, porque a gente está partindo do mesmo valor de vendas, considerando, né, o preço de vendas. Então, se o preço de vendas, né, e a quantidade vendida é a mesma, o custo também é o mesmo, a gente não mexeu nisso, então o total de custos diretos e indiretos é o mesmo, despesas também, então obviamente o lucro ele vai ser o mesmo na empresa, considerando a coluna do total. O que muda é o lucro bruto por produto. Então a gente observa aqui que no custeio, né, ABC, nós temos a camiseta com lucro de 64.594, os vestidos apresentam aqui esse produto um prejuízo de 4.548 e as calças um lucro proporcional maior porque é esse o produto, né, mais lucrativo da empresa. Então, pessoal, aqui o problema traz cada elemento, né, de custo direto. Então, nós temos aqui, né, o subtotal dos diretos e cada elemento dentro das atividades, né, como custos indiretos. A gente não precisa fazer dessa forma detalhada, né? Quando você quiser apurar, você pode trabalhar o valor do custo direto vezes a quantidade, aí eu teria só essa linha aqui, né? Subtotal de custos diretos, que seria o custo direto da camiseta vezes a quantidade produzida e vendida, que dá 67.500. E como eu já apurei aqui o custo indireto, né, de cada produto, então seria camiseta R$ 2,66, eu posso simplesmente multiplicar esse valor pela quantidade produzida e já tenho aqui o subtotal. Então minha DRE ficaria aí com 4 ou 5 linhas e não tão grande assim, né? Porque o nosso objetivo é identificar esse valor aqui, o lucro bruto por produto, ok? E aí aqui o problema traz uma comparação, né, só para a gente identificar como que ficaram os resultados. Aqui tá preto e branco, a gente não consegue ver direito, né? Mas só para a gente ter uma noção, a primeira coluna aqui é sem departamentalização, a segunda coluna é com departamentalização e a terceira é com o ABC. Então, produto camiseta, ele tem aqui uma margem, né, de lucro bruto pouco mais de 20% sem departamentalização, pouco mais de 30% com departamentalização e pouco mais de 35% com ABC. O produto vestido tem uma margem aqui na faixa de 35% sem departamentalização, na faixa de 30% com e um prejuízo de 5% aproximadamente, né, no processo ABC. E o produto calças, ele tem sem departamentalização aproximadamente, né, 34%, 35% de margem de lucro, com departamentalização pouco menos aqui de 30%, e com o ABC ele vem para 40%, né, na faixa de 40%, ou seja, é a maior margem dentre os produtos, né, o produto calça com o processo de departamentalização com o ABC. E aí, na sequência, o autor apresenta só mais um gráfico aqui para a gente, né, ter mais um parâmetro de comparação, onde ele coloca aqui cada um dos produtos, né? Então, primeira coluna, camiseta, segunda, vestido, terceira, calças, no processo sem departamentalização. Então, nós temos aqui o produto vestido em destaque, né, como mais lucrativo. Com departamentalização, eu tenho o produto camiseta como mais lucrativo.
seguido de vestidos e calças, e por fim o produto, aqui no processo de departamentalização com ABC, eu tenho o produto camiseta aqui, né, como o segundo, né, mais lucrativo, o produto calça como o maior e o vestido com o prejuízo, né, que nós vimos. Então, pessoal, aqui no final tem um resumo, né, de todo o capítulo do Eliseu Martins. Ele traz no final um resumo daquilo que foi visto, né, só para dar uma pincelada. Então, esse é o processo, né, de fazer o rateio dos custos com a departamentalização dentro do custeio baseado em atividades, né? Lógico que é muita informação, aqui o problema veio, né, detalhando passo a passo, explicando como que a empresa faz os seus controles, né? Nos exercícios vocês vão ter dados mais, digamos assim, mais consolidados. Então você já tem um dado organizadinho ali e você vai fazer o cálculo, né? Então eu vou disponibilizar para vocês, além dessa aula, essa apostila, né, que é o capítulo 8 do Contabilidade de Custos do Eliseu Martins. Então vocês vão ficar, além da videoaula, com o texto, né, para poder buscar informação, né, à medida que for precisando, e exercícios e gabaritos para vocês irem, né, praticando. E a gente tem a aula online, né, na quinta-feira, para tirar dúvidas, ok? Então a gente vai começar a trabalhar esse conteúdo essa semana que vem também, e aí vai avaliando, né, a necessidade de quanto mais carga horária vai ser necessário para poder absorver aí esse conteúdo que é muito importante, muito utilizado na gestão das empresas, ok? Na área de custos. Então desejo uma boa semana de estudo para vocês. Um abraço!